Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. É sempre um prazer enorme estar aqui no Centro Espírita Lázaro, da nossa querida cidade de Formiga. Centro Espírita esse que completará 29 de abril deste ano seus 87 anos de fundação. No mundo dos encarnados, um projeto que vem há muito traçado do plano espiritual. Quando nós pensamos em um centro, às vezes nós pensamos no centro no seu projeto físico. Nós devemos estender os nossos olhos para o projeto espiritual e ver que esse centro é um trabalho espiritual de muitos anos, talvez de séculos. Essa edificação é a materialização de um trabalho longo, do qual nós temos a oportunidade, cada qual de nós, contribuirmos. E contribuirmos no sentido de estarmos todos juntos, para uma mesma finalidade, para um mesmo objetivo, que é servir a causa de Jesus. Talvez aí nós comecemos a nos perguntar sobre a escolha deste tema, escutar, um sublime ato de caridade. Quantas vezes nós não escutamos? E quantas vezes nós falamos coisas para não sermos escutados? Muitas vezes. Então, essa é a reflexão da noite. Vamos ao outro slide, querida. João, capítulo 4, de 46 a 54, não precisa ler, meu amor. Está aí uma passagem belíssima. A segunda estada de Jesus no então chamados milagres, ou suposto segundo milagre de Jesus. Estar diante de Jesus já era um estado de milagre, não no sentido de derrogar as leis naturais. A Gênesis explica muito bem isso para nós espíritas. As leis naturais nunca são derrogadas. Então, no sentido de milagre, de derrogação das leis naturais, nós não temos. Mas no sentido de poder nos encontrarmos diante de alterações profundas na nossa vida, através das mensagens de Jesus, isso sempre. E aí, um oficial de um rei vai ter com Jesus. Jesus que viera da Judéia para Cafarnaum. Na Judéia, Jesus não foi bem aceito pelos fariseus, porque Jesus disse do reino dos céus, da importância do amor, e os fariseus eram muito atrelados à Torá, à lei mosaica, algo ainda muito duro, e naturalmente foi difícil para eles entenderem a linguagem de Jesus, como é para nós até hoje. Quantas vezes nos é um tanto quanto dificultado entendermos a linguagem do amor? Quantas vezes ainda somos olho por olho, dente por dente, taliônico, toma lá, dá cá? Imagine aquele tempo, aquele povo muito mais atrasado do que nós. Não tinha a oportunidade que temos da bênção do Consolador prometido, da bênção do Espiritismo, que nos faz ressurgir as mensagens de Jesus, podendo entendê-las muito mais, porque nós estamos mais amadurecidos como espíritos. E esse oficial do rei vai ter com Jesus e diz: olha, desça, meu filho está à beira da morte. E Jesus disse: por acaso se não virdes, não crereis? Ao terceiro slide, por favor. O que está nele, filha? Olha que interessante. Um oficial de um rei.
Aquela pessoa que está acostumada a dar e cumprir ordens, vai perdendo a sensibilidade. Quanto de nós ainda precisamos retrabalhar a nossa sensibilidade? A gente vai entrando num plano de rotina, como dizia Paulo Silvino, há muito tempo em um programa, que acho que era um programa do Chicanísio, não me lembro, Cara Crachá, Cara Crachá, Cara Crachá. Quantas vezes nós vamos ficando cara crachá? Nós não vamos percebendo que nós precisamos entrar em contato com Jesus. Jesus está sempre aberto para nós. Mas nós estamos, às vezes, fechados para a sua proposta. E é o oficial que se dirige a Jesus. Ele que diz: Jesus, meu filho está à beira da morte. É o livre-arbítrio sendo respeitado. Jesus aguarda, acolhe e escuta. E o oficial, por uma questão de vida ou morte, resolve ir até Jesus. Será que nós precisamos esperar chegar momentos mais cruciais assim da nossa vida para já irmos tendo esse contato mais estreito com Jesus? Me parece que não. E Jesus o escuta. E nós que estamos aqui como cristãos, como é que está a nossa escuta? Porque tem pessoas que querem que nós falemos algo de nós para ela. Tem sim. Tem pessoas que querem ocupar o nosso tempo indevidamente, também tem sim. Tem pessoa que nos conta a mesma coisa hoje e nós nos desdobramos, dizemos a essa pessoa: por que não pensar naquilo outro? Porque nós nunca devemos interferir no livre-arbítrio de ninguém. Nós devemos nos doar, mas a decisão sempre é do outro. Daí que Jesus sempre perguntava: o que queres que eu faça? Para que o outro manifestasse o seu desejo. E às vezes uma pessoa nos conta uma história hoje e nós dizemos para ela algo que nós entendíamos como interessante para aquele ser. Há um ano depois ele vem e nos conta a mesma história. Eu passo muito por isso. Olha, essa história você me contou faz um ano. E certamente vão ter as mesmas vírgulas, os mesmos pontos, as mesmas dores. É que minha mulher não é uma boa pessoa. Eu disse: e você é uma boa pessoa? A minha mulher me traiu. Será que ela não aprendeu isso com você? O senhor acha? Não sei. É você quem deve dizer: eu não perdi nada, não tenho nada para achar nada. Você está doando o quê? Como é que está a sua doação? Você tem parado para escutá-la? Ela só fala as coisas ruins. Ou ele, e você tem falado coisas boas. Aí, quando o sujeito quer melhorar, depois de uma escuta, ele começa a dar passos. Quando ele quer lamentar, nunca mais ele volta para te contar aquela história. Eu não vou contar para ele, porque ele vai me dizer a mesma coisa que eu não quero ouvir. Porque tem seres que você começa a dizer algo, ele diz assim: olha, a gente pode continuar depois? Eu digo: é você que começou a conversa. Ou seja, tocou na ferida: não, isso eu não quero escutar. Isso não é para mim. Essa coisa não me pertence. E esse oficial se dispõe, despe-se do pedestal, vai até Jesus. E daí? Prodígios? Uhum. Eu já falei sobre isso. Pode passar para a próxima. E a próxima? Como? Aí. Austero, do pai, do seu genitor. Olha só. Por que será que aquele filho estava doente? Possivelmente sufocado. O pai austero, que dava ordens lá
no reinado, vinha e dava ordens em casa. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz isso. Quando tem uma passagem, diz, aqui é o mando. E continua o Evangelho segundo o Espiritismo. E podia dizer, e é detestado. Às vezes a gente sufoca as pessoas que convivem conosco. Nós adoecemos essas pessoas por sufocá-las, por não dar o espaço para que ela também possa ser ela. Quando Jesus acolhe aquele oficial e diz, por acaso, se não vir de sinal algum, crerias no que eu estou te dizendo? Aquele oficial começa a pensar com ele, será que eu creria? Ou será que eu não creria? No momento que nós já abrimos dentro de nós aquela couraça do nosso ego, achando que sempre estamos certos, no momento que nós já começamos a perguntar, será que eu estou agindo da melhor maneira possível? Nós já ampliamos o nosso horizonte. Quando estamos, e todos podemos estar, em processos de influenciação que podem chegar até a obsessão, quando estivermos num processo mais obsessivo, e o segundo estágio dele chama fascinação, é exatamente nesse momento da fascinação que nós não queremos ouvir ninguém. Nós só acreditamos naquilo que julgamos certo. E quando nós já perguntamos, será que estamos andando certo? Será que não estamos andando certo? Será que eu estou fazendo algo que é bom para o outro? Porque às vezes a gente entra numa guerra mental com o nosso próximo, num nível espiritual, e vamos atingi-lo de repente até pessoalmente. Esse pai estava atingindo a pessoalidade do filho. O filho estava tão sufocado que adoeceu. Nós podemos adoecer as pessoas e botamos culpa nos espíritos, e realmente é um espírito encarnado de porco que somos nós, naquele momento. Nós podemos adoecer as pessoas que convivem conosco. Esse é um ponto da reflexão. Adiante. O pensamento é a força criativa e aglutinante da criatura, consiste em sua aniquilação. Bom, já não precisa mais. Só olharmos aí, o pensamento é criador. O pensamento é vida. O pensamento tem uma importância magnífica para plasmar as situações. Antes de fazermos algo, o que nós fazemos? Nós pensamos sobre aquele algo. Nós projetamos aquele algo. Seja de bom, seja de ruim. O que é que nós estamos projetando no nosso pensamento? Nós estamos projetando uma relação afetiva com Deus, com o próximo, conosco, com a nossa família, com nossos companheiros, com os nossos colegas de trabalho. Qual é o projeto do pensamento que nós estamos? Porque só o ignorante tem medo, só o ignorante assusta. Porque quem está com o projeto mais amplo, se sairmos daqui hoje, amanhã vocês ficarem sabendo que eu desencarnei, quem de vocês assustar amanhã é ignorante. Por quê? Se eu estou encarnado, a lógica é a desencarnação. Aquele susto, não é possível. Claro que é possível. Podemos e devemos nos comover, claro. Mas aquele susto, aquela coisa, é fruto da ignorância. Então, qual é o projeto que nós estamos fazendo? Para escutar o outro, para falar com o outro. E qual é o projeto disso no campo dos nossos pensamentos? O que nós pensamos? O que nós queremos para o centro, para a vida, para a formiga, para nós, para o mundo? O que nós estamos querendo? Reproduzir a violência? Reproduzir a lamentação, o pessimismo? Produzir a alegria? Produzir a felicidade? Produzir um bom convívio? Porque produzir é diferente de reproduzir.
Quando nós vamos reproduzir algo, nós tiramos a fotocópia do que já está pronto. Produzir é nós reinventarmos algo. É nós darmos algo de nós para adiante. Adiante, filha. Pai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Só isso Jesus disse para ele. Vai, teu filho vive. Jesus escutou, deixou naquele espaço aquele oficial pensar e disse para ele, vai, teu filho vive. E ele acreditou e partiu. Se fôssemos nós, estivéssemos diante de Jesus, fôssemos o oficial, quando Jesus dissesse para nós, vá, o teu filho vive. Conta-se que Eurípides Barçanufo, nosso querido Eurípides Barçanufo, fazia partos em desdobramento mediúnico. E ele dava aula, dava uma caidinha assim, os alunos já sabiam lá, se foi o professor. E o professor voltava, e o professor estava narrando, meus queridos, acabei de fazer um parto na vizinhança. Apareceu um homem na porta, doutor, Eurípides, o quê? Fazer o parto da minha mulher. Ô, doutor, vamos, eu já fui lá. Não, senhor, trouxe 2 cavalos aqui, estou montado num e puxando o outro para o senhor. Vamos? Ele foi. Chegou lá, a mulher olhou e disse assim, doutor Eurípides, o senhor esqueceu alguma coisa? Aí o homem falou, ele veio mesmo, né? Nasceu o pimpolho, a minha mulher. Quer dizer, olha só, Deus nos convida sempre através de Jesus para que vamos. A vida está aí em abundância. Mas será que está mesmo? E Jesus perguntou lá, será que é necessário que eu faça algo excepcional para você ver? Quantas pessoas precisam, às vezes, de materializações, de comprovações, de fenômenos mediúnicos para acreditar em espírito? Não é possível. Eu não acredito em espírito, eu costumo dizer, você escova dente, escova de costas para o espelho, não de frente. Você vê um espírito todo dia. Até você ficar banguelo e enxergando, você vai ver espírito. Quando você não enxergar mais, você vai passar a mão no seu corpo e vai sentir o espírito que é você, não que está em você. Você é espírito envolvido por uma matéria. Nós não temos espíritos, nós somos espíritos. Já é algo para pensarmos. Adiante. 3 frases foram suficientes para resolver aquele drama humano. 3 frases. Vá, teu filho vive. Teu filho vive. 3 frases mudou aquele drama humano. Vamos ver. Adiante. Primeiro, Jesus dá a palavra ao oficial do rei, que possivelmente nunca tenha sido ouvido no seu sofrimento. Pois é, talvez nunca tivesse sido ouvido. Às vezes, quantas vezes nós chegamos para alguém e dizemos a esse alguém, você está precisando de alguma coisa? Eu posso lhe servir em alguma coisa? Nós vemos o Divaldo maravilhoso fazendo 1000 palestras aí. Será que algum de nós algum dia chegou até ele e disse, Divaldo, posso te servir de algum modo? Nós vemos alguém presidindo um centro, nós vemos alguém distribuindo uma sopa, nós vemos alguém levando uma cesta básica, nós vemos alguém, parece para nós que aquele alguém não é humano, que aquele alguém não precisa também ser ouvido. Jesus simplesmente deu um espaço para que o próprio oficial dissesse para ele mesmo, o que é que eu preciso? Eu também quero ser ouvido. Eu também sou gente. Eu também preciso de gente. A escuta vem aí. Quando alguém às vezes vai escutar, já chega assim, o que você tem? Ele não quer escutar esse interrogatório policial. Como o seu nome, RG, qual o crime que o senhor praticou? Não é assim?
O senhor vai demorar aqui na nossa conversa? Isso não é conversa, isso é tortura. Escutar alguém é dizer, estou aqui. Pois não, estou aqui. E deixar o ser dizer o que ele quer dizer, o que ele consegue dizer, o que às vezes ele não consegue dizer. Deixar ele chorar, deixar ele se expor, e não perguntar nada. Até que ele nos ponha a indagar com ele. O que você acha disso? Aí ele nos chamou para esse diálogo. Até então, no primeiro momento, ele estava dizendo dele. E eu digo que isso está acontecendo muito em muitos trabalhos mediúnicos, que eu estou chamando de atendimento espiritual do SUS. O espírito chega, aproxima do médium, boa noite, irmão, boa noite. O espírito começa a falar, tem os servidores de Jesus aí, siga com ele. Então você já não é mais dialogador, você é no mínimo um corretor ou um coletor de espírito. Ele não pode nem dizer da dor, não, olha, próximo, isso é uma alucinação, com todo respeito. Nós precisamos de qualidade nas coisas, de profundidade nas coisas, de amorosidade nas coisas, de escuta nas coisas. Será que se nós desencarnássemos alguém, nós estamos aqui, deixamos uma família, estávamos preocupados, claro, o nosso apego ainda, e deixasse excesso daqui dizendo, olha, eu estou com muita saudade, você não precisa ter saudade, você já desencarnou. Mas eu gostaria de falar sua filha está bem cuidada por Deus. Moça, eu bati na porta errada. Eu não posso nem me expor, não, aqui tem uma fila, o senhor está na fila. Agora inventaram a história da fila dos espíritos para serem atendidos. Tem senha, deve ser também senha, 5 por noite, 10 por noite, 20 por noite. Então, a nossa escuta está ficando deficiente em todos os sentidos. Nós estamos levando até para o contato com o mundo espiritual, essa nossa escuta. Aí deu ao rei a possibilidade dele ouvir, e o espírito, quando é acolhido aqui por nós, ele também se ouve, ele também pode mudar. Adiante. Mundano. Quer dizer, ele não tinha tempo. A ideia era essa. Nós corremos tanto atrás das coisas materiais e tal. E o lado espiritual? Como é que nós estamos? O que nós estamos doando de nós para o mundo espiritual? Olha, eu acabei de chegar agora. Vai começar o trabalho. Se você não tem condições, todos não têm condições de começar às 7, entre aspas, comece às 7h30, toma um banho, pensa lá meia hora, vem meditando. Mas cada um hoje entra mais ofegante do que às vezes o espírito que ia se comunicar. Ele deve olhar e falar, nossa, esse está pior do que eu. Esse está mais transtornado do que eu. Então nós, nessa azáfama, nessa correria do mundo, nós também não damos tempo para nossa família, não damos tempo para nada, nós almoçamos atendendo o celular, jantamos atendendo o celular. A tecnologia tem dois aspectos interessantes, aproxima seres distantes e afasta seres próximos. Observaram isso? A tecnologia às vezes aproxima seres distantes e afasta seres próximos. Vamos pensar nisso. Aí já ninguém escuta, a mulher diz, eu falei para você, você não lembra, você diz para a mulher, para o filho, enfim, eu falei para você, não falou, a gente já não sabe se falou, se pensou, ou se sonhou. Pensa nisso. Essa é o segundo drama humano que Jesus deixou ele pensar, nossa, eu estou sufocando meu filho, eu estou sufocando a minha família. Por que eu estou sufocando meu filho e minha família? Porque eu estou correndo demais atrás das coisas materiais, eu não estou dando espaço para a espiritualidade. Eu não tenho nada de espiritual em mim. Começa o Pai Nosso, que ele já está lá no mundo dos espíritos, porque ele já dormiu. Pai Nosso. Ele já não ora mais, não tem mais fervor de orar, porque aquilo ficou tão rotineiro para ele.
Ele já não conversa mais com os espíritos, com o seu anjo de guarda, com Jesus. Ele não tem mais tempo. Ele não escuta e não se faz escutado. Ele não quer escutar. O ser hoje está cada vez menos, às vezes, falando de si, porque ele está num mundo se tornando ilhas. Não está na hora dessas ilhas que somos nós irmos aproximando do continente que é Jesus, o grande continente das nossas vidas. Essa fala de Jesus fez esse oficial pensar. Próximo. Terceiro, o oficial do rei percebe que quem está doente é ele. Aí. Lembrado de receber o filho do oficial. Então o grande doente não era o filho do oficial. O grande doente era ele, oficial, que adoeceu o filho. E nós temos mania que sempre o outro é que está doente, está transtornado, está obsediado, está infernizado. É o marido, a mulher, o filho, a filha, a nora, o sogro, a sogra. Quanto é de nós que está a doença, quanto é um deslocamento nosso, quanto é uma idealização frustrada depois nossa, quanto é uma projeção de nós no outro. Fulano está roubando. Será que não é você que está de repente roubando e achando que é o outro que está roubando? Fulano está me traindo. Será que não é o medo das traições que você já fez com fulano? É você que está se sentindo culpado, está projetando para o outro? O que não é realmente de você nessa história? E se for do outro, qual é o seu grau de disponibilidade, de ajuda, de desejo de ser ponte para trazer o outro para esse convívio? Diálogo, diálogo. Diálogo significa atravessar o outro pela razão. Atravessar o outro pelo argumento. E o argumento requer escuta. Eu falo, escuto, falo, escuto, falo, escuto. Quando dizem muito assim, eu não vou nem falar, é porque não quer escutar. Quando diz outro assim, eu não quero escutar, porque ele não quer, ele tem medo de certas situações, tem medo de se despir, de ser ele mesmo, de alguém chegar e dizer, eu penso assim de você. Nós temos que deixar a imposição para usarmos a exposição. Nós temos que deixar de ter a mania de convencer, de mudar quem quer que seja. Nós temos que vencer e mudar a nós próprios. Adiante. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro. E falaram a hora que aconteceu, na 7ª hora. E ele percebeu que era exatamente quando ele falava com Jesus. E não foi ele que falou, olha, Jesus, eu vou lá em casa, tá? Vou ver se isso que o senhor está falando é verdade, depois eu volto para lhe contar. Ele creu, ele entendeu que o doente era ele, que quem corria atrás das coisas materiais era ele, quem sufocava o filho era ele, quem fazia todos aqueles malefícios partia dele, ele creu. E aí os seus servos vieram e lhe disseram que seu filho realmente estava curado na 7ª hora, que coincidia exatamente quando ele estava conversando com Jesus. A prova veio depois. A fé foi a entrega. Quando nós não nos entregamos, não é aqui para ser irracional, não. A fé que o Espiritismo propaga é a fé raciocinada. Não é a fé tola, a fé crédula, num sentido descompromissado com a verdade. Isso não é fé, isso é fanatismo. Isso é ignorância. Isso é, no máximo, uma crença ensandecida. A fé, verdadeiramente, é quando diz o Consolador. Não é mais eu creio, é quando se diz eu sei, eu entendi, penetrou dentro de mim. Esse argumento penetrou dentro de mim. Esse argumento
me altera substancialmente. Adiante. Aí tem mais reflexões, como se isso já não bastasse para refletirmos. Primeira coisa, o poder da fé. Isso não ficou bem claro para nós? Mas tem mais um detalhinho aí no poder da fé. Leia, querida. Ele entendeu que crer em Deus que Jesus propunha era crer no homem. E qual era o primeiro homem que estava crendo no homem ali? Ele mesmo. Ele aprendeu que quando Jesus propunha essa fé, crer realmente no humano, crer no projeto divino que Jesus traz para nós, é crer no homem. E o primeiro homem que refletia sobre isso era ele mesmo. Então ele creu nele mesmo. Quantas vezes nós não cremos em nós mesmos? Nós estamos com um problema de autoestima. Aliás, talvez não tenhamos nem auto e nem estima. Nós não cremos no homem, nós não cremos em nós. Então não adianta descrer do outro. Quando você tem a descrença do outro, você está descrendo em você. Não estou pedindo para ser tolo, sair contando tudo para quem quer que seja, não é isso. É saber que todos nós, invariavelmente, todos nós seremos espíritos puros. Porque somos filhos de Deus, estamos nessa nau cujo leme está na mão de Jesus, e que nenhuma ovelha do Pai se perderá do aprisco. Não foi ele que disse? Se ele disse, está dito. Então nós devemos crer no homem, para crermos em nós. Porque nós também fazemos parte dessas ovelhas para esse redil. Olha uma reflexão interessante. Será que eu estou crendo em mim? Eu estou crendo na humanidade? Eu creio mesmo nessa humanidade, que todo mundo diz que não tem jeito, que acabou. Jesus é um grande incompetente, se isso estivesse acontecendo. Ele fez a barca, pôs-nos dentro, e agora ele não dá conta de pilotá-la? As trevas interessam muito, que nós descrenhamos, nós venhamos descrentes, nós deixemos a crença no outro para descrermos em nós, para vir as depressões, para vir as dissensões, para vir as discussões, para vir os afastamentos. Para a treva isso é tudo de bom. Vamos aumentar as descrenças no próprio ser humano, porque ele descrendo no humano, ele descrê nele, automaticamente a coisa esboroa-se. Adiante. Outra reflexão. Pois é. O que nós estamos desejando? E o que nós temos coragem de renunciar do que nós desejamos? Dá uma vontade de matar aqueles políticos, não dá? Cá para nós. Vontade dá. Dá uma vontade de acabar com aquele congresso por hipótese? Dá. Mas eles são irmãos nossos. Se a gente tirar do campo visível, vai ficar pior ainda, porque eles invisíveis, aí que a coisa está complicada. Se visível já é difícil, imagine eles invisíveis. Vamos renunciar a isso. São irmãos nossos, nós vamos colocando tudo no devido lugar, além de que há uma justiça divina, tudo vai se encaixar. Então tem desejo? Tem. Eu dei esse exagerado só para nós pensarmos. Mas o que eu quero renunciar de certos desejos? Mas que mulher bonita aquela, ou que homem bonito. Mas eu sou casado. Não é interessante ter uma vida a dois. Porque eu digo que obsessão é o seguinte, a primeira fase da obsessão é uma obsessão simples. Eu digo que é a paquera. A segunda é a fascinação, que a gente só acha que tem que ser. Eu digo que é o namoro, o noivado. Vamos dizer assim, que nossa, só tem aquela mulher melhor do mundo. A terceira é a subjugação, quando um arrasta o outro. Eu brinco, eu digo que é o casamento. E a quarta, hoje também colocada por André Luiz, um quarto estágio, que é a vampirização, eu digo que é ter amante. Vampiriza o bolso, vampiriza tudo. Então, nessa brincadeira que eu estou fazendo, o que nós devemos renunciar dos nossos desejos? Qual é o nosso propósito de desejo? Não posso pensar. Você já pensou?
Você já pensou que não pode pensar o que você não queria pensar? Já está pensadinho. Agora, como é que eu posso agir com esse pensamento? Esse pensamento é bom? Esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento é útil? As 3 peneiras de Sócrates? Não, não é bom, não é verdadeiro, não é útil, não é conveniente. Então eu renuncio àquele desejo. Tomo a situação que eu tenho e sigo. A situação que eu tenho é: tome a tua cruz e siga-me. Nós todos temos uma cruz para passarmos com ela, que é a nossa vida, seja encarnado ou seja desencarnado. Vamos aprender a trabalhar isso. Vou pôr uma pedra em cima. Não tem pedra em cima do pensamento, ele escapa pelas beiradas da pedra. Você tem que trabalhar o que convém nesse desejo, o que não convém. Eu tenho uma raiva daquele centro espírita, eu quero destruir aquele centro espírita. Você faria a metade do que está sendo feito naquele centro espírita? Não. Então o seu desejo não é conveniente. Adiante. Então, devolver a que horas você se sentia melhor. Eu já vi. Eu já vi. Já falei sobre isso, filha. Olha, primeira, então, grande reflexão é o poder da fé. Não foi? A gente não pode sair daqui dizendo que não meditamos sobre o poder da fé. A segunda é qual? A ilusão do individualismo. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Você é um iludido. E bem iludido. Primeiro, se Jesus trouxe para si, foi atrás, formou um colégio de discípulos, qual é a primeira lição que ele nos deu? Só vai se for em equipe. Já tinham parado para perceber isso? Só vai se for em equipe. E a equipe tem que estar o máximo harmonizada possível. Esse é o trabalho nosso, dessa harmonização, porque senão a gente se prega no individualismo. Quando alguém diz eu digo assim: substitua por nós. Nós conseguiremos, nós faremos, nós empregaremos nossa força para isso. Na psicanálise, esse individualismo tem um nome, chamado narcisismo, que vem daquela lenda, aquele mito do Narciso, que se viu na água, achou ele tão bonito que morreu afogado. E a gente ainda tem muito disso. Essa empresa só funciona comigo. Ela funciona semigo também. Talvez até determinados pontos dela, semigo funciona melhor. Estou brincando. Talvez tenhamos que rediscutir essa equipe, ver a sinceridade de cada um daqueles que compõem a equipe. Adiante. Aí tem mais uma reflexão. A onipotência do oficial fazia o quê? Pensamentos. Aí, ó. O oficial criava com seu pensamento formas, e o pensamento cria negativas, que ia lá estourar nele e no filho, através de um campo eletromagnético. Quando a gente pensa, tem um campo eletromagnético em volta de nós, que vai além de nós, para frente. Vamos ver se a sua leitura está boa. Essa é grande, essa eu quero escutar você ler, só de provocação. Os potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais das potências celulares, surpreendemos a coordenação dos estímulos diversos, não remedores, equilibrando. Está vendo? As nossas forças eletromagnéticas trabalham dentro das nossas moléculas. Não é nem só das células, não, é dentro das moléculas. E essas moléculas, trabalhadas por esse campo eletromagnético produzido pelo pensamento coordenado, vai refletir no nosso corpo orgânico. Como é que eu estou? Você está como você está pensando. Você é o retrato fiel do seu pensamento. É claro que
Você está cego numa existência. Um dia você parou e disse, ai meu Deus, papapá. Não, às vezes você traz de vidas passadas, mas foi produto do seu pensamento que gerou vontade, que gerou comportamento e fez bobagens e possivelmente estragou essa tessitura molecular que hoje você está reparando. Que beleza que você está reparando hoje. Motivos de resignação, está em o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz lá, que cada reencarnação nossa é como se um credor dissesse assim, se me pagares, nesse momento que me deves, eu cobrarei só 10%, a 10ª parte do que me deves, e te quitarei o resto. Isso é ruim ou é bom? Estamos devendo para a Casa Bahia, Milão. Chegando na Casa Bahia, o gerente estava de bem com a vida, tinha ganhado um aumento, e ele disse para nós assim, bom dia, olha que maravilha, se você me pagar hoje, R$100, está quitada a sua dívida. O que nós faríamos? Pagaríamos correndo, dava um beijo no gerente, não era assim? E blasfemamos da vida enquanto encarnados. Como está pesada a minha cruz. Como é difícil a minha vida. Nós estamos quitando 10%. Agora, se não quitarmos, diz essa mesma mensagem, se não quitardes, o credor te atormentará até que pague ceitil por ceitil. Então, quem causa a dor somos nós não quisemos pagar 10%, nós vamos ter que voltar a quitar 100%. Esse é o ponto para a gente não ser individualista. Vamos fazer tudo em grupo, vamos dinamizar, vamos estar juntos para pagarmos 10%. Senão a gente vai ter que pagar ceitil por ceitil. A escuta é uma terapia. A escuta é uma terapia. E o porquê que uma escuta é uma terapia? Vamos adiante. Além da questão política, com certeza existia Petardos. mentais que atingiam tudo. Outros espíritos, aproveitando a sintonia daquele oficial doente, outros espíritos pegavam aquele campo eletromagnético e juntava com o desejo de outros espíritos e atingiam aquela criatura. Isso é o chamado os petardos mentais. Quando nós lembramos de alguém com mágoa, além de tudo, nós estamos não escutando, não trabalhando isso com ele, nós estamos jogando nele petardos mentais. Por isso que tem outra passagem de Jesus, antes de levardes a oferenda ao altar, veja se tem algo contra o teu irmão, se tiveres, reconcilia-te com ele enquanto é tempo, ou seja, antes de você ficar enfiando petardos mentais nele. O problema é que esses petardos mentais é uma forma de bumerangue, ele bate e volta para nós mesmos. Perceberam? Eu jogo na parede, que seria o outro, bate nele, atinge-o de alguma sorte, mas volta para mim, que sou atingido por inteiro. É inteligente isso? É cristão isso? E adiante, para encerrarmos. A sua irradiação para fora produz um vigoroso campo de leitura, que os pedaços mentais e as agressões dos grupos desencarnados na humanidade não conseguem se medir. Se a gente então estiver de bem com a gente cria uma aura protetora contra esses petardos mentais. Alguém diz algo contra nós, a gente olha para aquele sujeito, tem todos aqueles desejos e diz, pobre, é um doente como eu. Não é ele é doente, ela é doente como eu também sou doente. Talvez eu esteja num momento de menos doente que ele, ou talvez com um pouquinho mais de lucidez naquele momento. Então me compete orar, dizer, Senhor, o ajude a mim mesmo, que nós juntos possamos construir, que não haja ali petardos mentais, nem nele, nem em mim, que meu campo eletromagnético seja o melhor possível, que ele seja envolvido em muita luz. Quer dizer, estamos
unindo. E Jesus tem outra frase, granjeais amigos. Olha a importância, se ele é meu inimigo, o problema é dele. Agora, se eu me tornar inimigo dele, o problema é meu. Se ele disser, eu não gosto de você, eu gosto de você. Mas eu não gosto tanto de você ainda, se eu não gostar. Eu estou aprendendo a gostar de você. Me dê a possibilidade de eu ir devagarinho aprendendo a gostar de você. Ele já vai dizer, você é capaz de gostar de mim? Não sei, eu estou no caminho. Se você me possibilitar, quem sabe nós ainda vamos nos amar muito em breve tempo. Essa é a proposta. E para terminar, e Jesus silenciou. Então, quando estivermos diante de uma situação que a resposta construtiva não venha aparecer de pronto em nossa mente, e porque o que realmente puder aparecer pode ser destrutivo, usemos a maior arma que nós temos, o silêncio. Silenciemos. Esperemos abafar, passar aquele momento instintual grande que nós estávamos, aqueles desejos, né, de pegar o pescoço daquele ser, fazer uma massagem mais profunda, sem creme, não é? De preferência que a bucha fosse com arame farpado. A gente tira o arame farpado, tira a bucha, tira o pescoço, e silencia, até o momento que a gente sentir que dentro de nós temos mais serenidade. Aí, falemos ou escutemos. Essa escuta é um sublime ato de caridade. Em primeiro lugar, para quem? Para nós. Para nós. Quem mais precisa escutar, no geral, é nós mesmos. E a gente tem mania de querer escutar o outro, e às vezes nem escutar, às vezes nós temos mania de fofocar da vida do outro. Quem somos nós? A minha esposa diz-me, ela faz uma série de justificativas. Quem sabe a moça do salão escute isso aqui, porque está no YouTube. Eu sei que a moça é muito boa, é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma protestante, está com mania de escutar meus vídeos no YouTube. Então ela vai saber que é dela que eu estou dizendo. A minha esposa um dia me disse, eu disse para ela, por que você não me leva de repente no salão com você? Ah, você é muito crítico, não deixa a gente nem fazer os comentários. Foi a minha esposa que disse, ela está ali me filmando. Essa moça não é fofoqueira, minha esposa não é fofoqueira. Esses comentários certamente eram comentários assim, interessantes, dos quais eu não devia ouvir. Pensemos sobre os nossos pensamentos, nossos comentários, todos nós. E também da minha intromissão em querer ir lá, no salão dessa moça, que ela vai. Por que ela tem que me levar? Que falta de respeito a minha, de não deixá-la livre naquele momento, até para que ela faça os comentários que ela bem julgar que sejam feitos ou não feitos. Então, às vezes, nós sufocamos o ser com o pretexto de ir lá. E até que ponto, inconscientemente, eu não queria ir lá para saber o quê, qual é o assunto que rolava lá. Também inconscientemente, como é que rola? Sabe como é que são várias mulheres juntas falando num salão de beleza? Ai, meu pai, disse alguém aqui. E eu não sei, de repente era inconscientemente uma minha vontade danada de escutar. E depois falar, julgar, condenar. Ou seja, eu estou dando o meu testemunho pessoal. Quanto nós podemos ser intrometidos, na verdade, não para ajudar, talvez para captar alguma coisa, para ter motivo para dizer depois, você viu aquela mulher? Ela apanha do marido. E quantas vezes você bate na sua mulher? Eu nunca levantei a mão para ela. E a voz? E as palavras? E os desejos? Aquele que não tiver nenhum pecado, atiremos a primeira pedra. Que assim seja. Muito obrigado.